aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Diz assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, o escritor está dizendo aqui que quando alguém sabe, reconhece, já viveu isso, né? Teve relacionamento e ele se dispõe a pecar novamente, não tem mais sacrifício. Você vai ver que agora Jacó está em casa, não é isso? Ele chega, Esaú do campo, depois de uma caça exaustiva e não ter pego nada. Jacó está cozinhando um guisado. Esaú chega e pede a ele: dê-me um pouco desse guisado. Ele falou: eu até posso te dar, mas só se a gente fizer um acordo. Eu te dou o guisado e você me dá o direito de primogênito. E ele fala para Jacó: do que me adianta ter um direito de primogênito se eu estou prestes a morrer, não tem nada para comer? E tinha, não é isso? Aí ele faz o acordo e come, prefere o guisado, abrindo mão assim do direito de primogênito. Depois a bênção sai, glória a Jesus, de Isaac, né, pai de Jacó, para Jacó e para Esaú não tem nada mais, porque ele fez um acordo. E a Bíblia diz que depois, ainda que ele chorasse, não achou lugar de arrependimento, porque não tinha mais sacrifício. Ele sabia que o direito de primogênito é um direito, irmão, muito aquisitivo, é um direito muito importante, é um direito que alguém, quando tem esse direito, ele traz as bênçãos de Deus, traz as bênçãos do Pai, ele rege os seus bens, ele é o que vai dar a palavra final, depois que o Pai falece. E se qualquer coisa que houver, todo o aparato, toda a casa, todos os bens, fica na mão do primogênito. É ele que passa a decidir. Mas sabe o que Esaú fez? Mesmo sabendo disso tudo, jogou fora, desistiu, não quis mais. E depois foi procurar se arrepender, foi procurar voltar atrás, mas já era tarde demais, porque tem coisa na nossa vida que às vezes é tarde demais, não dá para consertar, não dá para voltar, perdeu, já era, jogou fora, acabou, depois você não vai conseguir mais. Outro igual aquele, não, tem oportunidade que é só uma vez, nunca mais você vai ter ela, nunca mais, perdeu, já era. E é isso que o versículo está dizendo. Uma pessoa, quando ela vem para o Evangelho, tudo bem, eu reconheço, irmão, eu não posso ser ignorante bastante de dizer que todos que estão dentro de uma denominação têm relacionamento com a verdade, porque tem pessoas que não sabem. Como é que ouvirão se não há quem pregue? Tem gente, irmão, que está na frente do púlpito, está dentro da igreja, se diz pastor, presbítero, se diz evangelista, se diz trabalhador do evangelho, mas não se dá o trabalho de pregar a verdade. Ele não vive e não prega. Até porque se ele pregar, se ele ensinar, a própria palavra vai condenar ele, vai começar a mostrar a realidade dele. Então ele não fala nada, deixa quieto,
vai levando no oba-oba, vai levando na enganação, vai levando na esportiva, vai levando no empurrando com a barriga, como diz o ditado aí fora. Mas isso não é de Deus, irmão. Isso aí não é de Deus. E o pior, que Deus está de olho nessa situação. Eu bem sei, que há pessoas dentro das denominações que não têm conhecimento da verdade. Não são todos. A maioria não quer nada com a verdade. Não quer nada com a verdade, glória a Jesus, absoluta do Evangelho, a verdade absoluta da Escritura, não quer nem saber. E tem aqueles, irmão, que mesmo dentro do Evangelho, dentro das denominações, não estão nem aí, não querem, como aquele ditado que diz: não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe, não me interessa, não quero saber de nada, que a Bíblia diz. Porque eles sabem que na hora, aliás, eles não querem saber de muita coisa, porque eles querem se justificar, né? Dizendo que não sabe de nada, então não precisa abrir mão de certas coisas. Mas, irmão, viver o Evangelho é viver a oposição do mundo. Viver o Evangelho é viver ao contrário do que o mundo vive. Se o mundo rouba, o crente não pode roubar. Se o mundo mente, o crente não deve mentir. Se o mundo vive na prostituição, o crente não vive na prostituição. Se o mundo, irmão, vive lá na lascívia, vive no adultério, a igreja não vive nessas coisas, porque a igreja é de Deus. A igreja é santa, é imaculada. Paulo diz: ei, as igrejas, e nós não temos costume de contradizer as normas do Evangelho. Não temos costume, irmão, de se opor aos ensinamentos de Deus. Mas outras coisas aí, ou denominações, se opõem e dizem que são de Deus, mas não é. Porque se fosse de Deus, estaria de acordo com a vontade de Deus. Aí, o que acontece que o versículo está dizendo? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. O que é pecado? Pecado é transgredir as leis morais de Deus. Deus está falando para não fazer e o crente faz. Do outro lado, Deus está falando para fazer algo e as pessoas não fazem conforme Deus está mandando, que é o caso da doutrina. A doutrina da igreja, ela existe. A doutrina bíblica, ela existe. A doutrina ensina como criança deve viver, como filho deve viver. A doutrina ensina como marido tem que viver. A doutrina ensina como mulher, esposa tem que viver. A doutrina ensina como o solteiro vive, como a solteira vive, como se comportar no trabalho, como se comportar diante da sociedade, como se comportar dentro da igreja, como se comportar como crente. Isso é doutrina. Mas aí as pessoas não querem relacionamento com isso, não querem nem saber de relacionamento com a palavra. E tem aquele grupo que é o que a Bíblia está dizendo. Quando alguém conhece a verdade, irmão, e começa a pecar voluntariamente. Alguém que sabe que não deve mentir, mas entra por essa via e prefere mentir. Já teve relacionamento, já alcançou a libertação da mentira, mas ele prefere entrar por aí. Outros alcançam a libertação da prostituição, alcançam a libertação do roubo, mas vem para o Evangelho, ou melhor dizendo, vem para o Evangelho, chega aqui, começa a se envolver com essas coisas, numa forma sutil, de uma forma maliciosa.
Ah, irmão, agora não rouba lá fora, não mete uma pistola na cintura, não é isso? Não vai assaltar as velhinhas, os velhinhos, assaltar o pai de família, o trabalhador, mas fica dentro da igreja fazendo voto, tentando roubar os irmãos. Ah, irmão, você tem que trazer 50, tem que trazer 100. Isso é roubo, isso é engano. A Bíblia não fala para fazer isso. A Bíblia não ensina isso. Ao contrário, Paulo diz aos Coríntios, irmão, qualquer oferta, Paulo dizendo, ou qualquer coisa que vocês forem dar com Deus, tem que ser voluntário, tem que ser de coração. Você não vai encontrar nada, Paulo, forçando ninguém a dar nada lá, mas ele ensinando, é de amor, é por amor, é voluntariamente, alguém que quer dar de verdade. Se não quiser dar, é melhor que nem dê. Porque se for dar forçado, não está adiantando nada. Para você não vai adiantar nada. E para Deus também. E a Bíblia, ela está dizendo aqui nessa noite, glória a Deus, que se deve deixar qualquer forma de pecado. Deve se deixar qualquer forma de pecado. E as pessoas dentro do Evangelho, glória a Jesus, tem que largar a prostituição, engano, a mentira. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Deus santo e glorioso. Porque o pecado não pode ficar dentro da igreja. O pecado não pode ficar na vida do crente. O pecado não pode fazer parte de uma igreja, glória a Jesus, que se diz que vai morar no céu, que se diz que vai morar com Deus, porque a Bíblia diz que lá não vai entrar nada que contamina, nada que é impuro, nada que é de pecado vai entrar no reino do céu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas aí tem essa turma, que uma vez livre, glória a Jesus, uma vez que deixou o pecado, e tendo conhecimento da verdade, peca voluntariamente. Já viu isso? Olha, como eu estava dizendo, uma coisa é alguém não ter quem ensine, quem pregue, mas mesmo assim, desde o momento que você aceita Jesus como seu Salvador,